uma pandemia da proporção que nós estamos enfrentando, desde que eu me entendo por gente. É a primeira vez que eu vejo algo assim. Nunca vi nada semelhante, nunca vi algo tão alarmante, né? Então, agora, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado para também não entrar em pânico. E, por outro lado, tomar cuidado para não entrar, também fazer pouco caso. Então, ter uma postura equilibrada, sensata, nesta hora é muito importante. Prudência, cuidado, mas sem apavoramento. Agora, eu quero tratar desse assunto, né? Falar como que nós cristãos devemos agir diante de uma situação bem complicada, diante de uma crise de tamanha proporção. Algumas interpretações bíblicas equivocadas em horas como esta. Tem gente que vai apelar para o Salmo 91 para dizer o seguinte: eu não estou nem aí para gripe, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido. Está entendendo? Deus dará a ordem aos seus anjos que me amparem. Então, repare bem, não foi exatamente uma interpretação equivocada do Salmo 91 que o diabo, Satanás, usou para tentar a Jesus no deserto. Sabe o que o diabo disse para Jesus? Ele citou o Salmo 91, ele disse: ei, salta do pináculo do templo, porque está escrito, lá no Salmo 91 está escrito, você sabe que está escrito lá, que o Senhor dará ordem aos seus anjos para te ampararem. Então salta do pináculo do templo. Como é que Jesus respondeu a esta citação bíblica? Jesus disse: está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Deus guarda? Guarda. Mas não tentarás ao Senhor teu Deus. Deus nos protege? Sim. Mas não tente ao Senhor teu Deus. Se Deus deu para você inteligência, use. Se Deus deu para você sabedoria, use. Se Deus tem dado para você informações técnicas importantes, faça bom uso delas. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Não se exponha a riscos desnecessários. Proteja-se, seja prudente. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Não se arrisque. Não salte do pináculo do templo, apelando para o Salmo 91, não tentarás ao Senhor teu Deus. Mas quem sabe, se alguém te empurrar do pináculo do templo, você pode lembrar do Salmo 91, né? Quem sabe, se você toma todas as precauções e de repente se vê numa situação de risco, você pode e deve esperar em Deus. Deus prometeu que estaria conosco todos os dias. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é uma segurança para nós? É. Isso é uma segurança para nós. Tem textos bíblicos como aquelas passagens lindas de Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É verdade. Nada nos separará do amor de Cristo, nem a morte. Portanto, eu não devo temer a morte. Não devo temer a morte. Mas eu preciso buscar a morte? Não. Está entendendo? Eu preciso, por conta de não temer a morte, não temer perigo algum, porque Deus está comigo, eu preciso me expor desnecessariamente aos riscos? Não. Sabe que esse mesmo Cristo que me prometeu que sempre estaria conosco até a consumação dos séculos, certa vez, está registrado lá em Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 21,
não, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, Jesus diz aos seus discípulos: olha, está se aproximando o dia em que os inimigos, quando virdes os exércitos romanos, ele não cita romanos, mas era essa a ideia, quando virdes os exércitos se aproximando de Jerusalém, pernas para que te quero, fujam, nem sequer percam tempo descendo para pegar alguma coisa, uma capa ou qualquer coisa, objeto particular. Corram imediatamente, fujam. Deus nos protege, por que eu tenho que fugir? Deus não está comigo, por que eu tenho que fugir? Está entendendo? Não sei se você consegue perceber que o fato de Deus estar conosco não significa que diante da ameaça e do perigo a gente tenha que ficar passivo, a gente tenha que ficar inerte, a gente tenha que ficar de braços cruzados, a gente tenha que ficar totalmente assim: seja o que Deus quiser, Deus vai estar conosco, se Ele quiser Ele nos livra, e eu não tenho que fazer nada, eu não preciso fugir. Jesus ensina que devemos fugir do perigo. Olha que legal, fuja do perigo. Eu te dei pernas e estou te dando aviso. Aí a gente lembra, tem uma piada que é muito propícia, né, para aqueles que de alguma maneira entendem equivocadamente determinadas passagens da Bíblia e esperam sempre livramentos miraculosos, e são daqueles que são capazes de saltar do templo para esperar o acolhimento angelical, coisas retumbantes, só enxergam Deus em coisas retumbantes. Então conta-se o seguinte, que uma enchente começou a colocar em risco uma cidade. Então as autoridades começaram a dar sinal de alerta e pedindo que todo mundo evacuasse a área. E o comunicado chegava por diversas formas, de boca em boca, chegava através do rádio, chegava através da televisão, mas um sujeito, um camarada crente, dizia assim: não, eu não preciso temer, eu vou esperar o livramento de Deus. E ficava na casa dele, e a água começou a subir, gente. A água começou a subir, daqui a pouco vem os bombeiros, ele já está em cima do telhado, e os bombeiros: entre no barco, com um barquinho, entre no barco para se salvar. E ele falou assim: não, eu não preciso do salvamento humano, eu aguardo o livramento de Deus. A água subiu até o teto do telhado, e o homem se pendurou na árvore. Mas de repente o helicóptero, jogando a cordinha, segura. Ele: não, eu não preciso do livramento humano, eu aguardo o livramento de Deus. Bom, a água subiu até tomar conta daquela árvore, o homem morreu afogado. Chegou no céu, mas ele estava invocado com Deus. Falou: Deus, o Senhor me decepcionou. Eu esperei e esperei o teu livramento, o Senhor não mandou. Ele falou, aí Deus falou: mas como assim que eu não mandei? Eu mandei aviso pelos seus vizinhos, eu mandei aviso pelo rádio, mandei aviso pela televisão, depois eu mandei um bombeiro te salvar, depois ainda mandei um helicóptero te salvar. Está entendendo? Esse negócio de ficar passivo, esperando o livramento de Deus, não é cristão. Não é cristão. Quando o povo de Israel, os líderes como Josué, como tantos outros, tinham que agora liderar o povo e tinham uma incumbência tremenda e tinham tantas adversidades, tantos inimigos, Deus de quando em quando visitava esses líderes, como visitou a Josué. E o que ele disse para Josué? Ser forte e corajoso, eu serei contigo, mas vai lá e luta, a luta é tua, eu estou com você.
Mas não é para você agora ficar esperando. Deus faz tudo. Tem uma ideia também aí de que tudo que acontece é da vontade de Deus. É um calvinismo que toma conta do cenário. Tá o vírus aí. Deus quis assim. Deus quis assim? O vírus é a vontade de Deus? Gente, tem uma série de coisas que acontecem nesse mundo que estão completamente fora da vontade de Deus. Foi por isso que Jesus ensinou a gente a orar o Pai Nosso, dizendo assim: seja feita a tua vontade, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra assim como ela é feita no céu. Daí entendeu o seguinte, olha só a oração, daí se conclui que a vontade de Deus é feita no céu e não necessariamente na terra. Concorda comigo? Olha só, daí se conclui, obviamente, que a vontade de Deus é plenamente feita e realizada no céu e imperfeita aqui na terra. Por quê? Porque Jesus nos conclama a orar: seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Porque há uma discrepância entre a vontade de Deus no céu, que é perfeita, e a ausência ou conflito. Não estou dizendo que Deus não tem coisas que Ele realiza que é da vontade de Deus, mas nem tudo que acontece é propósito de Deus, nem tudo. Eu entendo mais esse vírus como uma coisa maligna, uma coisa que é do pecado, que é da raça humana, que é de uma raça caída. Não tem nada a ver com o propósito de Deus, o plano de Deus. Agora, Deus em sua soberania é capaz sim de fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. No meio do turbilhão, no meio da crise, podemos recorrer a Deus e encontrar em Deus um caminho no meio da tormenta, a aprender de Deus, crescer no meio de tudo isso, contar com uma bênção de Deus no meio desse processo todo. Tudo isso é verdadeiro. Mas eu não posso ficar assim: está vindo mal aí, Deus quer. Se Deus quiser me livrar, Ele me livra. Se Ele não quiser me livrar, nada vai me separar do amor de Deus, então estou pronto para ir. Calma aí, Deus não fez você como um ser autômato, como um robô. Tem um salmo que diz assim, que Deus fala assim: eu não coloquei cabresto em você. Deus não quer liderar você com cabresto, entendeu? Deus dá sabedoria, Deus dá conselho. Eu vejo isso no caso de Caim. Olha, temos que voltar bastante tempo atrás, né? Caim ficou com inveja de Abel. Caim quis matar Abel. Deus intervém na história, mas repare que a intervenção de Deus não é aquele tipo de intervenção que impede a Caim de fazer o mal. Que coisa! Mas Deus vai conversar com Caim, Deus vai orientar Caim, e Deus vai dizer: olha lá, compete a você dominar esse seu instinto. Estou te dando graça nesse sentido. Você não precisa dar vazão à sua ira. Segura a onda. Claro, eu estou parafraseando o que Deus falou, né? Colocando uma linguagem de hoje. Mas dá uma olhada lá. Deus vai falar com Caim para tentar demovê-lo da ideia. Mas Deus não chipou a mente de Caim. Deus não obrigou Caim a fazer a sua vontade. Caim desobedeceu, fez a vontade dele, e tivemos o primeiro assassinato. Isso aconteceu porque Deus quis? Não, contra a vontade divina. Um monte de coisa está acontecendo hoje nas nossas casas, está acontecendo hoje no nosso país, na nossa sociedade, está acontecendo no mundo, está acontecendo ao redor, que contraria prontamente e francamente a vontade de Deus. Então, sem essa de dizer assim: se Deus quiser, Deus quis assim, conversa que Deus quis assim.
conversa furada. Então, esse negócio, eu estou debaixo da proteção divina, então o vírus não vai me alcançar porque eu sou de Deus. Ué, se você tomar as providências, você tem menos chance de ser afetado, tá bom? Se for afetado, pelo menos você foi prudente. Não foi porque você saltou do pináculo do templo. Você não fecha a sua casa de noite? Você acredita em Deus? Não acredita? Por que você deixa a porta fechada, tranca a janela, toma cuidado, não é? Por que você faz? Olha, você não acredita em Deus? Por que você toma cuidado de evitar lugares perigosos? Você não acredita em Deus? Ué, acreditar em Deus não significa saltar do pináculo do templo, não significa expor-se desnecessariamente a perigos. Agora, a outra coisa, e o outro, deixa eu falar ainda uma outra coisa. É o seguinte: nenhum cuidado que a gente possa tomar é 100% garantia de que a gente não vai pegar uma doença, se envolver em algum acidente, morrer. Você está entendendo? Todo cuidado que um ser humano possa tomar. Vamos lá para o Salmo 127. O que diz o Salmo 127? Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Você pode ser bam, em termos de previdência, de cuidado, de responsabilidade, de inteligência, de formação, de tudo. Mas as coisas podem dar todas erradas, não é não? De repente, tudo vai por água abaixo. De repente o castelo ruim. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. É um equilíbrio. Se eu falei do exagero daqueles que confiam em Deus e acham que agora é Deus que tem que fazer tudo e eu não preciso fazer nada, e ignoram toda a sabedoria, inclusive aquela que a gente vê em Provérbios, né? O livro de Provérbios começa assim: a sabedoria está clamando nas ruas, está clamando nas casas, está clamando nas praças, está clamando nas esquinas, ela está clamando por toda parte. Me deem ouvidos. É a sabedoria que Deus envia. E há sabedoria no conselho dos médicos, há sabedoria científica. E conhecereis a verdade vos libertará. Não há incompatibilidade entre fé e ciência. Quando a ciência fala a verdade e aponta a verdade, então há uma sabedoria, há um benefício de Deus por trás disso. A gente enxerga e dá graças a Deus pela sabedoria. Há a falsa sabedoria também, e há também a falsa ciência. Mas não dar ouvidos é se tornar tolo. Ela está clamando, aí você fala: não precisa, eu tenho Deus, e despreza. Se por um lado a gente está abordando esse perigo, esse extremo, tem o outro lado, que é o da autossuficiência. Não preciso nem de Deus, sou mais eu, cuide de tudo, é comigo mesmo, eu tenho garantias bancárias, eu tenho garantias intelectuais de formação, meus diplomas, a minha carreira, eu tenho isso, eu tenho família, eu tenho amigos, então você vai confiando em tudo isso, no seu traquejo, nas suas habilidades, na sua coragem, na sua força, e viva eu, glórias a mim mesmo. Esse é um outro perigo, que é o da autossuficiência daqueles que desprezam a Deus. Se por um lado tem aqueles que colocam tudo na mão de Deus, não fazem nada, que é um risco muito grande, tem outros que esquecem de Deus e acham que eles fazem tudo. E aí tem o Salmo 127. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela.
Gente, como é importante, como é prudente a gente ter esse equilíbrio, entender que Deus, na nossa vida, é a base de tudo. Deus é o nosso amparo, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente na tribulação, Deus é a nossa suficiência vem de Deus, dependemos de Deus. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, a gente já tinha sucumbido há muito tempo. Como precisamos de Deus, como precisamos da oração, como precisamos da igreja, como precisamos da palavra, como precisamos da fé, como precisamos orar e buscar nessa hora. Mas ao mesmo tempo, por outro lado, como Deus nos conclama a agirmos com prudência, a agirmos com coragem, a enfrentarmos as coisas com sabedoria, com discernimento, e que isto combinado, bem entendido, possa trazer para você nessa hora paz, Por que eu tenho paz? Porque eu estou tomando os cuidados devidos, porque eu estou confiando no Senhor, porque a minha vida está nas mãos de Deus. Eu sei que eu não sou joguete nas mãos dos homens das circunstâncias, mas nem por isso eu fico me jogando. Eu não sou um joguete, mas nem por isso eu fico me jogando. Eu sei que eu não tenho oléu, eu sei que Deus guarda, eu sei que Deus me dirige, mas eu não me jogo assim. Eu vou na orientação do Espírito, eu vou na prudência, eu vou na sabedoria que Deus dá. E muitas vezes eu fujo, sim, e não fujo porque sou covarde, eu fujo do mal. Fujam das paixões da mocidade. É um covarde? Não, é um prudente. Há perigo, há um vírus aí. Fujam, como José fugiu da mulher de Potifar. Foi covarde da parte dele? Não, foi prudente da parte dele. Havia perigo em continuar mais tempo debaixo da sedução. Há perigo. Aliás, a tentação, a gente barra ela lá na porta. Se deixar ela entrar, se deixar ela entrar e falar assim, eu confio em Deus, pode chegar mais perto, tentação. Sou forte, eu e Deus somos mais, ninguém vai me tocar não. Aí você deixa ela entrar pelo portão. Isso me faz lembrar o Balaão. Lembra do profeta Balaão? O rei Balaque queria amaldiçoar o povo de Israel e mandou mensageiros com muitos presentes sedutores, riquezas, para o profeta Balaão, seduzindo a lançar um feitiço, uma maldição sobre a nação de Israel. Mas o profeta Balaão sabia que o povo de Israel era povo de Deus e que não dava para amaldiçoar. Só que ele olhou a riqueza, ele olhou tudo aquilo lá, ele falou assim, entra aí pelo portão, vamos conversar. Aí, não apenas pelo portão da frente, entra pela porta da sala, trouxe para dentro de casa, falou assim, vamos conversar, deixa eu consultar o Senhor, para ver se vai que ele mudou de ideia, né? Será que existe uma brecha na Bíblia para eu fazer aquilo que eu já sei de antemão que contraria a vontade de Deus? Então tem gente que caminha por esse lado, tem gente que procura uma brecha em Deus para pecar, uma cláusula, sabe aqueles advogados, será que na lei eu vou encontrar alguma brecha em que eu possa me apoiar e tal, aquela coisa toda. E o Balaão pediu, então entra, fica aqui, deixou os caras dormirem ali na casa, que ele ia consultar a Deus. É claro que Deus disse não, mas o Balaão não se conteve, tanto que ele ficou maquinando mal, que jeito, como eu tenho que pegar aquela riqueza, tem que pegar. E aí ele vai para amaldiçoar o povo de Israel. Deus coloca uma mula que vai falar com ele para impedi-lo. Mas aí você acha que a história terminou, né? Mas ela não termina por aí. Mais adiante, você vê que o povo do rei Balaque conseguiu um golpe para vencer, para detonar o povo de Israel. E por trás desse golpe tinha um conselho de Balaão. O Balaão acabou ficando com a riqueza, seduzido, e tudo isso porque o Balaão não parou
a tentação lá na porta, porque ele deixou ela entrar, e foi deixando, e foi namorando com ela, e foi alimentando a ela. Então a prudência manda a gente fugir da tentação, resistir ao diabo lá o mais distante possível. Quanto mais ele se aproximar, e foi a grande bobeira da Eva, que a Eva deu conversa para o diabo. Com o diabo você não conversa, gente. Não bata papo com ele, o bicho é esperto. Está entendendo? Não dá trela para ele, você vai ser engabelado. Não se sinta o tal, não se sinta o protegido, o queridinho de Deus, que não tem para ninguém, cadê o diabo, onde é que ele está e tal. Não, calma, resista ao diabo, cuidado que ele anda em derredor, tome precauções, vigia. Quantas mensagens bíblicas e advertências no sentido da gente se revestir de toda a armadura de Deus. Tome providências, a armadura de Deus são coisas que Deus já coloca à tua disposição, para a tua proteção. Agora você não usa, e aí? Você está sujeito à queda. Deus dá a sabedoria, que clama, que está aí na televisão, que está, todos os conselhos, e você despreza. Você está abdicando dos recursos graciosos de Deus para a tua proteção, e muitas vezes justificando isso, colocando isso na conta de Deus. Deus vai me livrar, Deus vai me livrar, eu confio em Deus. Mas Deus está te livrando quando Ele te dá um aviso, Deus está te livrando quando Ele te dá uma palavra de sabedoria, Deus está te livrando quando Ele te dá uma palavra de ciência, Deus está te livrando quando Ele te dá uma advertência, quando Ele traz ao seu conhecimento um saber, é para o teu bem, para a tua proteção. E aí a gente ora, faz tudo o que está ao nosso alcance, vai à luta, mas a gente ora, porque a gente sabe que se o Senhor não guardar, em vão são todas as nossas medidas. Precisamos da proteção divina? Precisamos dar ouvidos à sabedoria? Sim. E o equilíbrio entre essas coisas todas é vital nessa hora. Você tem que estar com medo? Não, mas você tem que estar com cuidado. Jovens, tenho lido, que estão cientes de que eles não fazem parte do grupo de risco, que normalmente para eles isso é leve, é café pequeno, acabam de maneira egoísta se aventurando, se arriscando, não seguindo. Não tem problema, para mim não é nada. Mas calma, para você não é nada, mas você tem que entender que se você for contaminado, você vai virar um mosquitinho da dengue, mosquitinho do Covid-19, está entendendo? Você vai ser agora um transmissor dessa doença. Ela pode não te matar, ela pode não significar nada para você, você pode até passar quase que batido, sem sintomas, mas você pode transmitir para alguém que pode vir a óbito. Então o que pede a Bíblia a esse respeito? Que a gente trate os outros como gostaria de ser tratado, que a gente ame as pessoas, que a gente cuide das outras pessoas, que a gente se importe com os outros, Então, jovens, não é porque vocês não estão com muito risco, tem jovem que morre, mas não é o grupo de risco, não é para abusar, é para pensar que você pode levar essa doença para pessoas, familiares, outros, porque às vezes não é coisa que você vê, você pegou e agora você começa a transmitir, só que você transmite para o seu amigo vai em contato com o vovô, com a vovó dele e tal, e de repente tem gente morrendo por sua irresponsabilidade. Então pensa nisso, Sociedade, o bem, tomar providência, medir. Agora também não entrar em pânico, ficar, calma, confia no Senhor, faz o que é certo, confia. Por que a gente está tendo culto hoje aqui? Porque estamos seguindo estritamente as normas do governo federal, do governo estadual, municipal. A ordem foi evitar, proibida a aglomeração de pessoas, de um grupo acima de 500 pessoas, e não é o nosso caso. Além disso, pé direito alto, a gente pode, não é para, agora não vamos viver mais, agora a gente vai ficar trancado, a gente pode, com cuidado,
com todos aqueles cuidados, pode viver, seguir a vida adiante, tá bom? Conforme a coisa se agravar, novas medidas serão tomadas, e pode ser que a gente venha dizer assim: vamos fazer só o culto virtual, tá bom? A gente disse: olha, pessoas do grupo de risco devem evitar realmente, devem se proteger, tá bom? Não é problema, não é falta de fé não, é cuidado, é sabedoria, é prudência, isso é bíblico, está lá na Bíblia, está nos provérbios, está nos conselhos de Jesus. Fuja do inimigo. Então podemos considerar o Covid-19 um inimigo, fuja dele, tome precauções. Deus está dando sabedoria como proteger, não é falta de fé, é prudência, e tudo isso combinado traz para você o quê? Que segurança, que paz. Aí sim eu poderei dizer: se com tudo isso, com todas essas medidas cautelares, com toda essa prudência, eu vier ficar doente, se alguém da minha família vier ficar doente, ir a óbito, com todos esses cuidados, aí eu posso dizer: o Senhor deu, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor, Deus é soberano, as pessoas fizeram o que estava ao alcance, né? Tá bom? Mas fora isso, ficar se expondo, eu ia suspeitar, falar assim: acho que foi cedo demais, foi prematuro, não precisava, se tivesse tomado aqueles cuidados. Eu não gostaria de dizer isso a respeito de ninguém, saber que alguém de repente pegou essa doença porque não deu bola, e de repente isso levou a óbito. Isso ia ser triste, porque além do fato de perdermos uma pessoa querida, íamos estar sempre lamentando que ela não tomou as providências, que aquilo podia ter sido evitado, que não era para ter sido assim, que não precisava ter sido assim. Tem coisas, tem medidas que, se nós tomarmos, a gente prolonga a nossa vida. Você sabia que os nossos dias na terra não estão determinados? Por isso que tem um mandamento que diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Se na medida em que eu honro meu pai e minha mãe, eu recebo a bênção de ter os dias prolongados, é porque os meus dias podem ser esticados ou muitas vezes encurtados. Leia 1 Coríntios capítulo 11. Paulo trata com a igreja de Corinto, que pisou na bola adoidado, que na ceia do Senhor tinha uma prática egoísta, mesquinha, e chegava até se embebedar num culto a Deus. Paulo diz ali, dá uma lida antes de dormir essa noite. Paulo diz ali que por causa deste pecado, muitos irmãos já tinham dormido. Não é porque beberam e ficaram com sono, não. Bateram as botas. Juízo de Deus. Se aprontou demais. Pum, tchau para você. Vem aqui conversar comigo aqui em cima. Tá lá. Dá a entender o seguinte: esses irmãos, se não tivessem cometido tais abusos, poderiam estar vivos até hoje. Se tivessem aqueles obedecido pai e mãe, honrado pai e mãe, prolongado mais os seus dias. O próprio rei Ezequias orou para que seus dias se prolongassem, e Deus concedeu. Então, nós podemos mudar o curso da vida, se tomarmos atitudes de obediência, de prudência, amando, respeitando, traz bênçãos para a nossa vida e ainda estica ela. Interessante isso, não é? Para pensar em todas essas coisas. Não quero me alongar mais, já falei bastante. Vamos ter um momento de oração? Coloque-se em pé. A gente nesses dias evita orar de mãos dadas, evita orar um perto muito do outro. Não é porque você não gosta do seu irmão, da sua irmã, é porque você quer proteger seu irmão, sua irmã. A gente pode curvar a cabeça onde está mesmo e ter um momento de reflexão. Vamos ter um momento de oração silenciosa, pensando em tudo isso. Pensa em tudo isso. Pensa em Deus, como Deus te ama, como Deus te quer bem, como Deus fala com você, como Ele vai ao seu encontro, como
como Ele quer que você tenha segurança e paz no meio do vendaval, do turbilhão da vida. Ele quer que você seja solidário, Ele quer que você seja amigo, Ele quer que você beba do seu amor, que você tenha o amor dEle no seu coração, lançando fora todo temor, todo temor. E aí você vai se colocando nas mãos de Deus, você vai tomando atitudes prudentes, você vai caminhando com Ele na luz, e você goza a paz de Deus, que excede a todo entendimento humano. Oremos ao Senhor. Reunidos aqui, Senhor, nesta noite, diante de muitas ameaças, a ameaça desse vírus que tem causado tamanho tumulto no mundo inteiro, produzido muitas mortes e feito com que países inteiros entrem em quarentena e tomem medidas radicais. Nós rogamos para que o Senhor tenha misericórdia da humanidade, para que o Senhor tenha misericórdia do seu povo também, daqueles que se chamam pelo teu nome, daqueles que te amam. Oramos para que a cura venha o mais rápido possível. Oramos para que vacinas, para que superemos essa crise mundial, essa pandemia. Oramos para que o Senhor nos dê vitória. Proteja, Senhor, a igreja. Proteja, Senhor, nossos entes queridos. Proteja, Senhor, os mais idosos que são tão suscetíveis. Proteja, Senhor, aqueles que têm problemas de saúde e que podem se complicar muito se pegarem essa enfermidade. Tenhas misericórdia, proteja, ó Senhor, estas vidas. Tua boa mão seja sobre os membros desta igreja, sobre aqueles que nos ouvem, sobre as crianças, nossos familiares. Tua boa mão misericordiosa e piedosa sobre nós nessa hora difícil. Dá-nos termos sabedoria, atitudes sensatas e prudentes. Abençoa-nos e guarda-nos. Dá-nos também confiar em Ti, quando já temos feito aquilo que o Senhor nos dá condições de fazer, e o restante, sabemos, dependemos totalmente de Ti. É da Tua bênção, é da Tua proteção, é do Teu cuidado. Em meio a tudo isso, dá-nos direção, vitória, paz, alegria. Ajuda-nos a lidar com aqueles que vierem a ficar enfermos, a orarmos. Dá-nos uma graça de orar e de abençoar e de cuidar de maneira prudente, mas de cuidar, de não abandonar, de não, de repente, só pensarmos em nós. Em nome de Cristo, em nome do Senhor, aquilo que for possível, estiver ao nosso alcance, eis-nos aqui, Senhor, como instrumentos de vida, de paz, pregando o Evangelho, levando a Tua palavra, curando os enfermos, pregando, ó Deus, que em Ti há salvação, há ajuda, há milagre.
Usa-nos, Senhor, nós te pedimos. Usa-nos, Senhor, nós te pedimos. Que estes dias não sejam dias apenas dos crentes fugirem, mas dos crentes se apresentarem de maneira prudente, mas se apresentarem como ministros do Senhor, como embaixadores, como instrumentos de bênção, de consolo, de graça, em Cristo Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Amém e amém. Quem está feliz com o Senhor? Uma salva de palmas a Cristo, a Jesus, a Ele a honra, a Ele a glória, hoje e para sempre. Minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento.